Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a essa nossa aula da disciplina de relacionamento com clientes. Nessa aula, trataremos dos assuntos da unidade 2, denominada o cliente, onde tudo começa, que está dentro do módulo 1, que aborda o marketing de relacionamento. Aqui abordaremos o estudo do comportamento do consumidor, pois para a gente conseguir um relacionamento com o cliente, primeiramente é de suma importância que entendamos o nosso público-alvo, que a gente entenda esse cliente, para conseguir oferecer a ele propostas de valor em forma de produtos e serviços que vão atender melhor às suas necessidades, de uma forma muito mais assertiva, criando valor com aqueles consumidores e perpetuando um relacionamento mais lucrativo. Então, dessa forma, a gente vai ver sobre a importância do estudo do comportamento do consumidor, depois as influências internas sobre o comportamento do consumidor, ou seja, como ele percebe o ambiente, né? E aqui a gente vai ver sobre o marketing sensorial, né? Abordando a visão, olfato, audição, tato, paladar, né? Vamos ver também como isso tudo forma a percepção do consumidor nos estágios de exposição, atenção e interpretação. E depois a gente vai ver as influências externas no comportamento do consumidor, abordando os efeitos situacionais, né, como ambientes sociais e físicos, tempo de espera, imagem da loja, tomada de decisão dentro da loja, né, que a gente vai ver os estímulos que os lojistas podem usar para conquistar o cliente, né, ali na hora, né, e o papel, né, do vendedor, que tem, né, esse poder de fazer a conquista ali no momento, e também o poder dos grupos. Então, dito isso, né, primeiramente vamos tratar da importância do comportamento do consumidor. Antes, as opções de produtos eram infinitamente menores, a gente tinha muito menos produtos, né? A criação e lançamento de produtos era muito mais lenta. Já nos dias de hoje, né, nos últimos tempos, o mercado se apresenta em constante mudança. Tem muitas opções de produtos e serviços, né? E a criação e lançamento de produtos é muito mais rápida, né? Por exemplo, né, como vemos há pouco tempo atrás, não tinha nem começado ainda a venda do novo iPhone, o iPhone 15, já tinha vazamento das fotos do 16, como seria o novo design, né? Então, as empresas, as marcas, mudam muito rápido para atender os consumidores na sua necessidade de sempre ter algo mais novo, porque as empresas têm um número de concorrentes cada vez maior, então as empresas, para se manter no mercado, elas têm que produzir cada vez mais lançamentos, inovações, e os consumidores eles sempre vão atrás desses lançamentos, inovações, deixando para trás, né, os produtos mais ultrapassados, né, os produtos que vão ficando obsoletos. Com isso, né, temos um grande desafio para as empresas. Né? A importância, o estudo do comportamento do consumidor é um grande desafio, porque através disso ela consegue se destacar entre as outras, né? Desenvolvendo produtos e serviços que tenham mais valor para os seus consumidores. Mas, primeiramente, né, a gente falou valor. O que é valor, então? Então, valor, uma explicação mais simples, a grosso modo, ele vai ser a diferença percebida pelo seu consumidor, pelo seu cliente, entre todos os recursos que ele gastou para adquirir determinado produto ou serviço, né? Recursos de tempo, dinheiro, esforço, e tudo que ele percebe que recebeu em troca, tudo que ele recebeu de volta, né? Por exemplo, achar que pagou barato, achar que comprou algo de boa qualidade, que comprou algo que transmite certo status, que comprou algo que faz com que ele pertença a outra classe social, enfim, né? Vários motivos. Então, tudo isso é muito subjetivo, né? Pois cada consumidor ou grupo de consumidores, em função da sua cultura, socialização, região, religião, emprego, faixa etária, geração, etc., enxerga as coisas e se comporta de determinado jeito. Então, para saber o que gera valor para o consumidor, é muito importante saber, primeiramente, quem é o seu cliente, né? E por isso a importância do estudo do seu comportamento, para você conseguir criar valor para o consumidor, atender ele nas suas necessidades de um jeito que ele se sinta mais realizado. Então, é muito importante no marketing, para
para você entender os consumidores, é o marketing sensorial. É uma área que está sendo cada vez mais pesquisada, que trabalha nossos sentimentos para criar lembranças, as sensações, né, que remetem a determinado produto ou serviço. Então, as pesquisas, o marketing está se apropriando das sensações, né, da parte sensorial, para conseguir instalar nos seus consumidores, né, as marcas instalar nos consumidores, as sensações despertadas por aqueles sentimentos, né, aqueles sentidos. Né? Um exemplo inicial para a gente contextualizar, né, quando os convidados de um hotel de luxo, Omni, né, é um grande exemplo disso, né, visitam o site da rede para reservar um quarto, eles ouvem, né, o soar dos carrilhões, né, que são os pequenos sinos, e quando estão lá, né, no hotel, eles sentem um aroma inconfundível de citronela e chá verde, né, quando eles adentram lá na recepção, e nos quartos eles encontram sais de banho, de eucalipto, né, aquela sensation bar, mini bares abastecidos de produtos com balas de geleia, com sabor de mojito, né, jardim zen em miniatura. Então, tudo isso é para o hotel, a marca do hotel, ficar na mente dos consumidores, né? Sendo levada através de cada um dos sentidos do consumidor. Então, as empresas, elas pensam cada vez mais no impacto das sensações sobre as nossas experiências com o produto ou serviço. E isso é muito importante, porque fica marcado, né? Um odor marcante, uma sensação marcante, uma superfície ao toque marcante, né, o design. Então, tudo isso faz parte de como o consumidor vai observar aquele produto ou serviço. Observar barra sentir, né? Então, as empresas elas pensam no impacto dessas sensações e percebem que nossos sentidos nos ajudam a decidir quais produtos nos atraem mais e quais deles se destacam entre as inúmeras opções semelhantes que a gente tem no mercado. Então, assim, a gente vai ver um pouco de cada sentido e como as empresas utilizam, né, esses sentidos para criar mais valor para o consumidor. Primeiro, né, do marketing sensorial, primeiro sentido, a visão. Né, são elementos visuais, né, em propaganda, design de lojas e também as embalagens do produto. Tudo não está ali por acaso. Né? Alguns até que pode ser, né? Mas no geral não, são muito bem pesquisados. Tudo tem significado. A cor, o tamanho, o estilo do produto, tudo. Então as empresas elas apostam em elementos visuais nas suas propagandas, por exemplo, nos designs de loja, na embalagem. Tudo isso transmite um significado por meio da cor, do tamanho, do estilo do produto, né? Um grande exemplo disso, né, é a aposta da Apple, por exemplo, né, no estilo que eles colocam como mais elegante, simples, né? Os recursos compactos, né, revelam uma aura também de modernidade, sofisticação e de algo simplesmente também descolado. Então, essa é a imagem que eles querem passar através desses componentes dos seus produtos. Ainda sobre a visão, né, temos como pesquisa, né, que são reações a associações que a gente aprende. Né? Por exemplo, a cor do luto em países orientais versus ocidentais, né, que em alguns países orientais, a cor do luto é o branco, enquanto países ocidentais é o preto. Então, temos muitas concepções diferentes, significados das cores, né? Outras reações, né, são biológicas ou até culturais, né? Então, ainda sobre cores, né? A questão biológica, né? As mulheres elas tendem a se sentir atraídas por tons mais vibrantes do que os homens, porque elas são mais sensíveis a tons e estampas mais sutis. Né? Uma explicação científica para isso é que as mulheres enxergam melhor as cores do que os homens. Né? Os homens são 16 vezes mais propensos ao daltonismo. Né? Então, por isso que para produtos, né, principalmente cosméticos, né, para lançamento para as mulheres tem vários tons de cores, que para os homens parece que é uma mesma cor, né? Mas as mulheres enxergam muito mais as cores, conseguem diferenciar melhor os tipos de cores. Um outro termo também interessante é o efeito da idade, né? Que a visão ela vai assumindo uma matriz amarelada ao longo do tempo. Né? A vista vai ficando, como dizem, cansada, né?
Então, as cores elas vão parecendo cada vez mais opacas para as pessoas mais idosas. E os idosos, geralmente, com isso, preferem o branco ou outros tons vivos, para eles conseguirem diferenciar melhor. Ou branco ou uma coisa mais vibrante, né? E isso da preferência dos mais velhos por branco é interessante, que ajuda a explicar por que os consumidores mais maduros são mais inclinados a escolher um carro branco, né? A Lexus, por exemplo, que é uma fabricante japonesa de carros, com foco no mercado americano, né, que fabrica carros mais luxuosos para a classe média, né, dos Estados Unidos, principalmente, fabrica 60% dos seus veículos na cor branca, né, porque as pessoas que têm as condições para comprar geralmente são pessoas mais de meia idade, né, então fazem os veículos na cor branca para atender mais especificamente esses consumidores. Outro fato interessante também, né, os hispânicos nos Estados Unidos tendem a preferir cores mais vibrantes, mais vivas, né, com a consequência das condições de iluminação intensa mais na América Latina, né? Então as coisas são onde, né, as cores são pintadas em cores mais vibrantes porque desbota um pouco mais com o calor, né? Então tem que ser mais vibrante para tentar ficar menos desbotado. Então as cores fortes elas conservam as características sobre a luz solar intensa. Então, culturalmente, né, essas cores condizerão mais com a cultura do grupo, vão chamar mais atenção desse grupo. Né? A P&G, por exemplo, ela utiliza cores mais vivas nas maquiagens vendidas em países latinos, né, porque chama mais atenção, não parece desbotado, né, no contexto cultural. Depois, né, continuando no marketing sensorial, sobre as fragrâncias, né, o olfato. Né? Os odores também, eles despertam muitas emoções ou criam uma sensação de serenidade. Né? Eles invocam memórias ou até aliviam o estresse. Né? Tem um estudo, né, que os consumidores que viam anúncios de flores ou chocolate e também eram expostos aos odores desses produtos, se dedicavam mais tempo ao processamento de informações sobre o produto e eram mais propensos a experimentar diferentes alternativas em cada categoria de produto, em relação àqueles que não eram expostos a esses odores, né? E os objetos com a fragrância tão marcante. Outro estudo, né, para corroborar, né, mostra que participantes lembravam mais dos atributos de uma marca de teste quando havia um odor incorporado. E o mais interessante é que esse efeito persistiu por 2 semanas após o experimento. Então, há 2 semanas após o experimento, a pessoa ainda lembrava, né, involuntariamente, né, daquele odor, associando aquilo àquela marca, para a gente ver a importância das fragrâncias. Um outro grande exemplo disso, né, da importância do olfato no comportamento do consumidor, para dar um significado e ter fidelização dos clientes, é a Starbucks, que retomou uma velha política que ela tinha, né? A política que exige que os baristas, né, quem tem a Starbucks, moam um lote de grãos de café toda vez que fizerem uma mistura, e não apenas a cada manhã. Para que isso? Para que deixar uma coisa menos prática? Né? O objetivo era recuperar os clientes perdidos, intensificando o aroma dos grãos quando os clientes entram na loja. Né? Com o crescimento, a rede acabou perdendo o romantismo e a dramaticidade, né? Porque aquilo não era uma coisa prática, ficar moendo cada vez. Quando não tinha jeito, ok, mas depois, para conseguir vender mais, né, mais rápido, de uma forma mais prática, os processos foram mudados. Então, moía uma vez só por dia e já deixava tudo pronto. Porém, teve essa perda de consumidores mais tradicionais que gostam mesmo de café, que gostam de sentir aquele aroma para ter sensações. Então, o responsável pelo marketing disse até que eles conseguiram café fresco torrado e ensacado, só que a que custo, né? A perda do aroma, né? Talvez o símbolo não verbal e mais poderoso que eles tinham, né? Nas lojas deles. Então, assim, eles estão trazendo essa parte de experiência de volta aos clientes que estão ali não só pelo café, né? Ou pelo café, então, né? Mas pela experiência Starbucks, né? Com um ambiente mais aconchegante, calmo. Geralmente é um meio, ele está no meio de um centro de cidade, ou um shopping, que são lugares mais caóticos, então ele oferece aquela tranquilidade no meio do ambiente caótico,
com aquele aroma de café sendo moído, né, aquele ambiente climatizado. Então, muitas vezes, é isso que o cliente busca, e não só tomar um café, ou a maioria das vezes, ainda mais tratando de uma marca conhecida como essa. Depois temos os sons, né, que também fazem uma marcação muito grande na mente dos consumidores, lembrando as marcas. Né? Então, fica martelando na mente dos consumidores as marcas através de som. Isso é muito importante. Tanto que muitas empresas até fazem logo com sons. Né? Você vai entrar em algum site da marca ou em algum aplicativo, elas mostram algum som que acaba sendo a característica dela. Né? Algumas têm o YouTube, a Intel, Microsoft, né? Então, várias marcas têm um som da marca para ficar cativo ali no consumidor. E um grande exemplo de utilização de sonoridade, né, além de várias outras coisas, é a Coca-Cola, né, que dentre muitas campanhas marcantes e que ficaram na mente do consumidor, uma pode receber um destaque, que foi a escolha da canção Waving Flag, né, de um músico somaliano, bem desconhecido, chamado Kanan, né, para ser a peça central de sua campanha de propaganda global de 300 milhões de dólares, que foi associada à Copa do Mundo de 2010, né, que foi disputada na África do Sul. Vocês podem ver o vídeo, né, digitando Waving Flag Coca-Cola no YouTube, né, que todos vão se lembrar dessa música e depois vão até passar o dia lembrando dela, cantarolando e lembrando dessa marca. Né? Então a Coca-Cola ela regravou a canção em mais de 20 preferências regionais, né, que incluem duetos com músicos locais no país onde vai ser exibida. A versão americana, por exemplo, teve o David Guetta e o will.i.am. Né? Mas por que essa e algumas outras campanhas ou simplesmente sons de marca ficam na mente do consumidor? Né? É uma técnica chamada marcação de áudio, né? Que ela é muito importante e bem eficiente, que trata-se de um truque bem popular e bastante conhecido, e foi empregado por compositores e produtores para você ter um som-tema de uma peça musical. Essas marcações, né, funcionam como se fosse um verme de ouvido, vamos dizer assim, né? Ou música chiclete, como também é conhecido. Né? Ela entra e não sai mais da sua cabeça, tornando-se tão compulsível que os consumidores muitas vezes saem cantarolando enquanto anda pela rua, sem entender o motivo. Né? Na verdade, as marcas elas conseguem transformar os consumidores em comerciais vivos, ambulantes e cantarolantes, né? No caso visto anteriormente, por exemplo, para Coca-Cola. Muitas vezes, os consumidores decoram até número de telefone de estabelecimento se a música for boa, né? E se ela for uma música chiclete, né? Ter essa marcação de áudio. Então, as músicas e outros sons, elas afetam os sentimentos e comportamentos das pessoas. O som tem um simbolismo, né? Que é um processo em que também a forma como a palavra soa influencia nas pressuposições sobre o que ela descreve, sobre os atributos, né, da marca, né, como tamanho, como outros atributos de um produto. Muitas músicas, por exemplo, falam de coisas até sem sentido, mas se cantadas e tem melodia de determinado jeito, né, reagimos de um determinado jeito. Né? Muitas músicas, por exemplo, só por serem tocadas, por exemplo, mais lentamente, as pessoas pressupõem que sejam românticas, estão falando de alguma coisa sentimental, que muitas vezes pode não ser. Pode estar falando de inúmeras coisas nada românticas, nada sentimentais, e o casal ali dançando abraçadinho, lento, né, achando que estão vivendo a música, o que a música está falando. Né? Outra informação interessante sobre os sons também é que os consumidores são mais propensos a reconhecer nomes de marca que comecem com consonante tônica. Né? Por exemplo, K, né, de Kellogg's, né, que é uma marca muito conhecida mundialmente, e P, né, que também é uma consonante tônica, de Pepsi, né, que é um som que fica mais na mente do consumidor. Depois, outro sentido muito interessante também é o tato. Né? Um estudo mostrou o poder latente do tato. Né, os participantes que apenas tocaram um produto, né, que era uma caneca de café barata, né, durante 30 segundos ou menos, criaram um nível de afeição maior pelo produto do que os que não tocaram ela, ou apenas viram.
né? E essa conexão, por sua vez, aumentou o valor que eles estavam dispostos a pagar por aquele item. A Apple é muito boa nisso, né? Pois ela inovou com o seu novo layout em suas lojas, deixando os produtos para as pessoas experimentarem como quiser e, caso precise, ter um vendedor à disposição com bastante entendimento sobre aquele produto, né? As outras lojas tinham isso na vitrine, você podia pegar, mas tinha que pedir, era diferente um pouco o layout, né? Mas passaram a adotar, né, hoje, né, inúmeras passaram a adotar esse layout que valoriza o tato, você tocar no produto. Lojas de carro também deixam você experimentar, né, os produtos, geralmente colocam também o melhor produto à sua disposição para você experimentar, que aí, se você quiser aqueles atributos, né, você vai pagar mais caro. Porém, como é o que foi experimentado, né, o consumidor fica muito mais propenso a pagar por aqueles opcionais. Né? Outro grande exemplo é o da cadeia de supermercados britânica Asda, né, que eles tinham uma... Ele deixou eles tinham uma marca própria de vários itens, né? Entre eles papel higiênico, né? E ela tirou um invólucro, né, de várias marcas de papel higiênico em suas lojas e deixou ali na prateleira, né? Deixou à disposição para que os clientes pudessem sentir e comparar as texturas, né? Sendo que eles tinham uma marca própria que tinha uma característica de ser macia, né? Pensaram nisso e que, mostrando para o consumidor que talvez ele fosse preferir a marca deles, né? Poderia até o produto das outras marcas serem melhores, mas esse atributo era o deles, né? Utilizaram essa característica valorizada pelo tato, né, para o produto deles, e reforçaram pelo seu posicionamento de ter o papel higiênico mais macio, né? O resultado disso foi a elevação vertiginosa na venda da sua marca, né, dessa sua marca própria. E, por conseguinte, também teve um aumento de 50% no espaço de prateleira para sua linha, né? Que espaço de prateleira é uma coisa muito competitiva entre as marcas, né? Então, ele conseguiu colocar mais seu produto nas prateleiras para o consumidor. Assim, a gente vê a importância do papel da sensibilidade áptica, né? Que é o tato que exerce no comportamento do consumidor. Ele tem maior certeza a respeito do que percebe quando ele pode tocar. Então, um exemplo disso vem sendo cada vez mais comprovado e consolidado no gosto do consumidor, que são veículos projetados para a sensação de maior altura. Né? Por exemplo, um sedã baixo, que é o Crowley 300C, ele foi projetado para fazer a pessoa sentir um pouco mais alta, né, do que os concorrentes. Né? O ponto H, que é onde é localizado o quadril do motorista, quando ele está sentado, o ponto H mais alto. Então, essa mudança foi impulsionada pela popularidade dos SUVs, né, que fazem os motoristas terem a sensação de dirigir mais alto. Né? A Ford, por exemplo, nas campanhas dos Estados Unidos, chama a sua versão, né, de assento de comando, né, para reforçar a sensação de poder que deseja que os consumidores tenham quando eles olham para os outros veículos mais baixos à sua volta. Então, eles olham de cima para baixo e dá uma sensação maior de poder. Né? Por isso, também a grande popularização desse tipo de veículo. Então, isso para transmitir a sensação de estar um patamar acima. Depois temos o paladar, que também é muito importante, né, para transmitir informações de gostar ou não, aprovar ou não, né, não poderia ficar de fora. Né, nossos receptores de paladar, obviamente, eles contribuem para nossas experiências com inúmeros produtos, né, tanto que existem as chamadas casas de sabor, né, que são empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novas misturas para agradar o paladar variável dos consumidores. Né? A Alpha Moss, né, é uma empresa que vende uma sofisticada língua eletrônica, que tem essa função. Ela é uma empresa que projeta e fabrica instrumentos analíticos, né, para análises químicas e sensoriais, e mais especificamente análise de odores, sabores e até visuais. A empresa ela foi criada em 93, né, ela é sediada em Toulouse, na França, e tem 3 subsidiárias, né, em Hannover, Tóquio e Xangai. A Coca-Cola e a PepsiCo, né, são clientes dela e usam essa língua para testar a qualidade de seus xaropes de milho. Outra empresa que usa também é a Bristol Myers, né, Bristol Myers Squibb, né, se eu não me engano é esse o nome, que é a BMS, que é uma indústria farmacêutica americana muito famosa, né, mais famosa como BMS, com sede em Nova York, e também a Roche, que é uma farmacêutica também, que são empresas globais que usam para criar medicamentos não amargos, para serem ingeridos e sem causar aquela sensação de desagrado do consumidor, para eles não associarem aquele gosto, né, como algo ruim.
né, já estando a pessoa em uma situação ruim, que é estar doente, então experimentar uma coisa um pouco mais doce, mais leve. Então, isso é muito importante para você criar uma sensação boa no consumidor, apesar de ele estar num momento ruim. E com isso, né, a gente vê esses receptores fazem parte da exposição do cliente. Então, cada indivíduo ele interpreta o significado de uma maneira específica, que vai ser coerente com as suas inclinações, necessidades, experiências exclusivas. Então, o processo ele tem 3 estágios da percepção: exposição, atenção e interpretação. Né, a exposição é isso que a gente viu através dos sentidos, né, os olhos, ouvidos, nariz, a boca, a pele. Né? Depois disso, a gente tem a atenção e depois a interpretação. Vamos ver cada um desses estágios. Primeiro, a exposição. Quando um estímulo penetra na gama de receptores sensoriais de uma pessoa, os consumidores eles se concentram em alguns estímulos. Né? A gente percebe os estímulos que são captados por nossos receptores, mesmo que por um período muito curto. Né? Se a gente sente de longe um cheiro, por exemplo, de um churrasco sendo feito, né, já desperta alguma lembrança, algum desejo, sabe como que é aquilo, né? Começa a dar água na boca. Então, no estágio da exposição, o consumidor ele está exposto ao produto ou serviço numa tática muito comum que as empresas podem usar códigos para anunciar alguma mudança. Né? Por exemplo, a Kraft ela lançou embalagens que ela chamou de Fresh Steaks, que é para as bolachas crocantes que eles faziam, que eram só picadas. Então, essas embalagens, eles lançaram uma nova, né, que comporta um volume 15% menor do que as caixas convencionais. Porém, o preço ali da embalagem, do produto, manteve o mesmo. A justificativa foi que as novas embalagens elas incluem mais unidades e são mais fáceis de transportar. Né? Então, você consegue transportar mais facilmente essas unidades. E eles mencionaram o benefício adicional de que, por ter caixas menores, as bolachas elas se mantêm mais frescas no consumo. Né, que foi uma justificativa plausível, né, aos olhos do consumidor, que não se importou em pagar o mesmo preço para ter menos produto. Com a justificativa da embalagem menor, ela manter mais fresco ali o produto. Né? Agora, o estágio 2, a atenção, que diz respeito à dedicação, se é interessante ou não ao consumidor. Que muitas vezes você nem presta atenção em todo tipo de produto, só na hora que você vai comprar. E aí você pesquisa sobre tudo que você vê, sobre aquele produto, aí você retém, entende um pouco dele, etc. Né? E às vezes a fase da vida também pode interferir. Né? Você nem ligava, por exemplo, a propaganda de fraldas antes de ter filho, mas depois de ter, né, você ouve alguma coisa relativa a isso, você já prende sua atenção na mesma hora. Então, isso se refere ao grau com que a atividade de processamento é dirigida a um estímulo específico. E é muito importante, né, esse estudo, pois os consumidores estão sempre em sobrecarga sensorial. Né? Um adulto comum, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é exposto a cerca de 3.500 informações de propaganda diariamente, né? Em comparação às 560 por dia, que era feita há 30 anos. Então, apesar de a gente viver numa sociedade da informação, o excesso pode tirar a importância e relevância das informações, porque a capacidade do cérebro é limitada para processar informações. Então, assim, os consumidores eles ficam muito seletivos a dirigir sua atenção. E aí é o desafio das empresas, conseguir essa atenção. Nesse aspecto, temos 3 conceitos muito importantes: a seleção perceptiva, a vigilância perceptiva e a defesa perceptiva. A seleção é que as pessoas atendem a uma pequena parcela dos estímulos que elas são expostas. Nem tudo chama a atenção dos consumidores. Por isso, as empresas se esforçam para mostrar o que pode fazer essa diferença na percepção. Depois, a vigilância perceptiva, que é a tendência dos consumidores de ficarem mais atentos a estímulos relacionados às suas necessidades atuais. Né? Dependendo do tipo de produto ou necessidade que o consumidor tem naquele período, ele vai ficar mais ou menos propício a dirigir a sua atenção a alguma tentativa de alguma marca de sua prospecção. Né? Se o indivíduo pensa em trocar de carro, por exemplo, os anúncios de ofertas serão mais percebidos por ele em comparação ao indivíduo que nem cogita isso. Depois tem a defesa perceptiva, que é a tendência dos consumidores a interpretarem as informações conforme as suas intenções pessoais, né, reforçando as suas preconcepções em vez de contrariá-las.
Muitas vezes, por exemplo, os produtos têm alguma fama, tradição familiar, e alguns consumidores são propensos àquele produto. Mesmo que alguém defenda ou até mostre algum produto que possa ser melhor, ou alguma propaganda mostra que aquele é melhor, o consumidor ele mantém as suas preconcepções sobre os produtos. Depois, no estágio da atenção, né, temos também fatores muito importantes como a cor. Né? A cor é uma maneira eficaz de você atrair retenção para um produto e dar uma identidade distinta. Né? Por exemplo, a linha DeWalt da Black Decker, né, para o setor de construção residencial, né, ela fez uma linha em amarela ao invés de preta, que é o que fez ela sobressair aos olhos do consumidor nas prateleiras. Né? Então, foi um grande atrativo. Né? Depois as outras marcas começaram a fazer outras cores também e tal, começaram a seguir o exemplo. Né? Outro exemplo também, a John Deere, que sempre faz tratores verdes, o caminhão marrom da UPS. Então, as cores criam, né, uma posição da marca na mente do consumidor. Depois, a posição em si, né? A maior probabilidade de percepção de estímulo que estão em lugares para os quais a gente está mais propenso a olhar. Em lojas, supermercados, por exemplo, há uma grande concorrência para colocar seus produtos na loja à altura dos olhos. Então, a altura dos olhos da criança também é muito importante. E também os layouts estratégicos, né? Como em lojas de departamento, em que a fila do caixa preferencial fica exposto produtos para bebês. Né? Porque muitos dos que frequentam aquela fila são pessoas com bebês no braço, né? Que podem necessitar de algum produto ali e receber, ou também receber a solicitação de uma criança, aí pega ele na hora. Né? Um outro exemplo é nas revistas, né? Nas quais os anúncios nas páginas iniciais, de preferência do lado direito, sobressaem na disputa pela atenção dos leitores. Né? Outro ponto também são as novidades. Né? Os estímulos que aparecem de um modo ou em lugares inesperados tendem também a atrair nossa atenção. Depois, o estágio 3, que é a interpretação. Né? São os significados que a gente atribui aos estímulos sensoriais. Né? As pessoas têm a percepção diferente em relação aos estímulos. Né? Por exemplo, as batatas do McDonald's, as crianças com idade de 3 a 5 anos que comem as batatas fritas do McDonald's, servidas em uma embalagem da marca, acharam elas mais saborosas do que as embalagens que foram servidas em embalagens brancas. Né? E, na verdade, era a mesma batata. Até as cenouras pareceram mais saborosas servidas em uma embalagem do McDonald's. Então, os consumidores eles dão significados aos estímulos com base no conjunto de crenças a que se dirige aquele estímulo. Então, é importante a gente ter em mente, né, na nossa avaliação de um produto, normalmente decorre do que ele significa, e não do que ele de fato faz. Isso é o posicionamento perceptivo, que no próximo módulo a gente vai ver com mais especificidade sobre isso, posicionamento. Então, é o significado das empresas no mercado em relação aos seus concorrentes. Esse significado é a forma como os consumidores percebem. Né? Isso constitui a posição do mercado do produto. Pode ter mais a ver com nossas expectativas do que com o desempenho do produto em si. Nós sabemos que frequentemente a gente interpreta o estímulo de um produto com base no que já sabemos a respeito, né, da categoria de um produto ou das características da marca que existe. Então, as percepções que temos de uma marca compreendem os seus atributos funcionais, por exemplo, suas qualidades, preço, etc. E os seus atributos simbólicos são sua imagem e o que pensamos que ela diz sobre nós quando a gente usa. Né? Por exemplo, um condomínio de luxo lança um loteamento, a pessoa já vai lá, de determinada classe, já compra, né? Porque sabe da qualidade, etc. Uma marca de luxo de carros lança um carro, né? E muitas vezes o comprador encomenda sem nem ver, mas sabe das qualidades e que aquilo diz respeito ao seu status social e que aquilo vai transmitir, né? Então, por exemplo, embora as preferências dos consumidores pelo sabor de um produto em determinado ou outro sejam importantes, esse atributo é apenas um dos componentes da avaliação do produto. Né? Tem vários outros atributos mais simbólicos em torno disso. Então, algumas dimensões para a gente estabelecer a posição de uma marca no mercado, né? Por exemplo, que significa, né? Estilo de vida. Né? A mostarda Grey Poupon, né? É um condimento de classe superior, ou seja, é considerado um produto que remete ao consumo mais fino, de pessoas de classe social mais alta. Depois, liderança em preço. Né, o sabonete Francis, que encontra em todas as lojas de desconto. Depois, uma diferenciação de atributo, né, por exemplo, papel higiênico neve, que
tem mais maciez insuperável, como dizem, né? E tem também, por exemplo, outro atributo, confiança, que é um atributo subjetivo, que é o que a Friboi pregava, né? Confiança tem nome, Friboi, então associava confiança à marca. Depois, classe de produtos, então as marcas se direcionam a classe específica de produtos, por exemplo, o Asus Alienware, que é uma marca específica da Asus para Ultrabook Gamer, né? Depois temos as influências externas para os consumidores, que também são muito importantes, que aí já não é como ele percebe, né, os sentidos, né, mas de uma forma mais geral. Então aqui a gente tem os efeitos situacionais sobre o comportamento do consumidor. Então nossas escolhas elas são muito afetadas por fatores pessoais, por exemplo, humor, pressão do tempo para realizar a compra, situação, contexto, né? Então a situação de consumo também é muito importante, que a gente ajusta nossas compras a ocasiões específicas, né? A forma como nos sentimos em determinado momento, o afeto que a gente vai fazer. Né? Por exemplo, editoras que investem em campanhas de julho e dezembro, porque várias pessoas desejam se abastecer de livros para a praia, né? Como dizem, para ler durante o verão, né? Em países do hemisfério norte, né? Por exemplo, também o Facebook está instalando anúncios em tempo real com base nas atualizações de status dos usuários. Né? Aquele lá, no que você está pensando, né? Aí, as publicações do mural, teoricamente, os usuários que publicam, né, no próximo final de semana do seu trabalho, que é hora de alguma cerveja e tal, pode receber imediatamente uma promoção da cervejaria ou né, de outra marca específica que condiz com aquele panorama. Depois, os efeitos situacionais sobre o comportamento do consumidor no ambiente social e físico, né? Nos ambientes sociais e físicos, isso afeta muito os motivos para usar os produtos, bem como a forma como a gente avalia. Né? Dimensões do ambiente físico, como a decoração, odor e até mesmo a temperatura, influenciam no consumo. Por exemplo, uma pesquisa foi feita no cassino em Las Vegas e descobriu que quando um cassino borrifava determinados aromas, os frequentadores ficavam mais propensos a colocar mais dinheiro nos caça-níqueis. Depois, o tempo de espera, né? Nossa experiência enquanto esperamos tem grande efeito na nossa avaliação a respeito de alguma coisa. Por isso, por exemplo, que a Disney ela tenta fazer a sua espera muitas vezes ser tão boa quanto as atrações nas filas, para que esse tempo não prejudique a sua experiência como consumidor daquele parque. Depois, a imagem da loja. Né? Alguns têm imagem claramente definida da loja, boa ou ruim. Outros têm se misturar na multidão. Mas que fatores moldam essa imagem da loja? Né, algumas dimensões importantes do perfil da loja, por exemplo, localização, adequação dos produtos, conhecimento da marca, qualidade da equipe de vendas. Então, a forma que você é atendido naquela loja, o lugar, pode fazer a diferença na sensação de acolhimento, limpeza, por exemplo, pode fazer diferença na imagem geral que você tem da loja. Depois, ainda da imagem da loja, né, colocar também que as características de design atuam juntas para criar uma impressão geral da loja. Né? Quando pensamos em uma loja, normalmente ele não diz, bom, esse lugar é razoavelmente bom nisso, razoavelmente bom em conveniência, bom em preço, aceitável no atendimento e etc. A gente é mais propenso a dizer, odeio esse lugar, ou gosto muito desse lugar. Então, isso é o conjunto, né? Que diz respeito à atmosfera, né? Que é o design cuidadoso, que aumenta a extensão percorrida pelo consumidor, o atendimento, né? Mas a atmosfera é muito importante. Né? O estímulo presente nos mostruários também, ela mantém as pessoas mais tempo nos corredores. Né? Por exemplo, uma pesquisa mapeando celulares de consumidores do supermercado apontou que uma permanência de 1% a mais foi suficiente para aumentar as vendas em 1,3%. Então, muitas lojas também aplicam truques, como zona de descompressão, né, que é a área interna logo após a entrada do supermercado, como as pessoas tendem a diminuir o passo, né, e avaliar o seu entorno quando entra na loja. Os designers de loja usam esse espaço para promover ofertas e não para vender, de fato. Depois, ainda na atmosfera, ela influi muito no que compramos. Por exemplo, os pesquisadores pediram aos consumidores para que indicasse o grau de prazer que sentiu em 5 minutos depois de que entraram numa loja. Aqueles que gostavam da experiência, eles despiam mais tempo e dinheiro. Né? Por exemplo, a Schurz, né, a marca de sapatos e acessórios, coloca tudo como se fosse uma exposição de obras de arte. Né? Aquilo chama atenção, é um ambiente mais fino e são consumidores de classe econômica mais alta. Depois, a gente vê os efeitos situacionais, né, que as lojas, né, a gente dá mais atenção a quem vem, aos esforços de vender antecipadamente, que é a propaganda. Mas as empresas são cada vez mais recorrentes no ambiente para fazer aquela venda na hora. Por exemplo,
As mulheres de uma pesquisa disseram que os mostruários da loja são uma das principais fontes de informação para a decisão de compra. Né? E foi visto que a influência é ainda maior nas compras de comida. Né? Analistas estimaram que a cada 3 itens comprados no supermercado, os consumidores escolhem 2 enquanto eles percorrem os corredores. Então, esses efeitos situacionais são muito importantes. Outros dispositivos que estão sendo utilizados são aplicativos, que aumentam a experiência do consumidor, que fazem tudo por você, né? Localizam mercadorias, identificam o toalete mais próximo em um shopping, ou sondam as liquidações. Alguns até ajudam a lembrar o lugar em que você estacionou o carro. Outros oferecem até ponto de recompensa quando você visita determinadas lojas. Aplicativos, por exemplo, do Walmart, né, nos Estados Unidos, mostram o preço do item em outros mercados, para a pessoa ter certeza que ela está pagando o menor preço, que é a bandeira do mercado, né? Preço baixo todo dia. Depois, a tomada de decisão dentro da loja também, que é muito importante, que são os estímulos no ponto de venda. Né, que um usuário bem disposto dentro de uma loja, ele pode aumentar as compras por impulso em até 10%. Né? E isso pode ser feito através de um usuário bem elaborado, uma demonstração de produtos, uma máquina de impressão de cupons, funcionário que distribui amostra grátis. Então, a prova disso é que a empresa dos Estados Unidos gastam, por ano, em ponto de venda, mais de 19 bilhões de dólares. Outro fator muito importante também é o vendedor. O vendedor é uma das principais peças para que aquela venda ocorra dentro da loja. Né? Um vendedor competente, ele vai oferecer um grande valor, porque seus conselhos especializados vão ajudar o consumidor a escolher melhor. Então, os vendedores mais eficientes, eles geralmente conhecem as características e preferências do seu cliente. Por isso, os vendedores, muitas vezes, recebem um treinamento muito bem feito, e muitas empresas eles são muito valorizados, são muito celebrados, ganham viagens, brindes e etc. Depois dos efeitos situacionais, temos ali o poder social dos grupos, né, que é a capacidade de você mudar os atos um dos outros. Né? As pessoas proeminentes em qualquer estilo de esfera de vida, ela pode afetar o comportamento dos outros consumidores, em virtude do seu endosso a produtos. Né? Por exemplo, um artista famoso usar uma marca de câmera fotográfica, por exemplo, a Polaroid, usar uma aparição, por exemplo, sei lá, da Kim Kardashian com roupa de estilistas de alta costura, ou, por exemplo, um trabalho que a Angelina Jolie fez em prol da Unicef. Então, isso estimula os consumidores. Né? Temos as classificações de base de poder, né? Tem o poder de referência, que é uma pessoa que admira a qualidade de alguém ou um grupo, ela tende a imitar esses comportamentos, né? Por exemplo, escolha de roupas, automóveis. Tem o poder da informação, que uma pessoa pode ter um poder de informação simplesmente porque ele tem conhecimento de algo que as outras gostam de saber. Né? Por exemplo, dicas fitness com determinada pessoa, ou o Bill Gates falou determinada coisa. Né? Depois tem o poder da expertise, que provém do conhecimento de alguém sobre uma área de conteúdo específico, né? Que ajuda a explicar o peso que muitos de nós atribuímos às avaliações de críticos profissionais, de restaurantes, livros, filmes, etc. Depois tem o poder coercitivo, que influencia alguém em virtude da intimidação social ou até física, né? Que é eficaz no curto prazo, mas no longo prazo tende a diminuir esse efeito. Né? Um grupo, por exemplo, poder ridicularizar determinado tipo de comportamento, cultura, etc., né? E inibir determinado consumo. E depois, né, os efeitos situacionais, né, o grupo de referência, que é um grupo que influencia significativamente a avaliação e a aspiração do grupo. Né? Viu o carro de determinada pessoa, viu a roupa de determinada pessoa, né? Então, temos nisso as comunidades de marcas e as tribos de consumidores. Né? Comunidade de marca é um grupo de consumidores que compartilham relações sociais com base no uso ou interesse por um produto. Né? Por exemplo, a Jeep ou a Harley Davidson, que as pessoas que participam desses, promovem eventos, as pessoas que participam desses eventos sentem-se muito positivos em relação aos produtos da marca. Depois temos tribos de consumidores, que são grupos de pessoas que compartilham um estilo de vida, né, e conseguem se identificar umas com as outras em virtude da sua lealdade comum a determinados grupos de consumos de alguma marca. Né? Já é uma coisa mais profunda, muda o estilo de vida. Né? Por exemplo, consumidores da Harley também podem ser consumidores de tribos de consumidores. Alguns embarcam mais no estilo de vida do que no produto somente em si. Né? Compram roupas especiais, deixa a barba crescer, compra determinado tipo de capacete, tudo que o identifique como consumidor daquele produto.
né, daquele estilo de vida. E, por fim, essas são as referências dessa aula. Elas podem ser encontradas na biblioteca online, na biblioteca. E, dito isto, um ótimo estudo a todos. Até a próxima aula.